Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo, vou estar lendo alguns versículos, mas eu quero começar pelo capítulo 1, versículo 3. E aqui nós vamos ver uma história bastante conhecida. Mas antes de começar, eu quero que você se inscreva nesse canal, porque eu creio e acredito muito que o Pai deixou um livro, que Deus deixou a palavra do Senhor Jesus para que nós continuássemos crendo, para que nós continuássemos acreditando que pode sim acontecer todas as coisas para todos aqueles que nele creem. Porque não foi em vão que Deus entregou o seu Filho unigênito. Então eu peço para você, para que você compartilhe, para que você se inscreva em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que está escrito assim, ó. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana, versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e com todos os seus filhos e filhas. Versículo 5, porém dava uma porção em dobro a Ana, pois amava, apesar do Senhor ter deixado a estéril. Até que eu gostaria de ler, nós vamos caminhar, e aqui nós vamos ver uma passagem onde que vai falar sobre Ana, onde que vai falar sobre uma mulher que esperava no Senhor o seu milagre, a promessa que Deus já tinha feito. Porque existia ali um propósito, existia ali uma promessa, existia ali um futuro fenomenal, incrível. Mas um futuro onde que nós iremos ver que nós precisamos fazer o nosso possível. Um futuro onde que nós precisamos enxergar que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós fazendo a nossa parte, Deus vai nos mostrar que Ele fará o impossível acontecer. Aquilo que ao olhar humano parece que não vai dar certo, o Pai fará acontecer. Mas nós lemos aqui uns versículos e nós vamos ver que nessa parte onde que no versículo 5 que fala assim, porém dava porção em dobro a Ana. Ele dividia com Penina, com Penina e seus filhos e suas filhas todo o alimento, mas só que para Ana ele dava uma porção dobrada. O que eu aprendo aqui, o que eu vejo aqui é que nas dificuldades, porque aqui nós vamos ver que Ana está passando por um sofrimento, está esperando algo da parte de Deus e não vem. Deus fecha a madre de Ana e Ana continua subindo ao templo, continua subindo para fazer o sacrifício juntamente com Eucana. Mas só que nada acontece. Mas só que aqui nesse versículo, nesse último versículo que nós lemos, nós vamos ver que apesar de ela estar passando dificuldade, apesar de ela estar passando por um sofrimento, Deus estava cuidando dela. Deus dava porção dobrada, aleluia, para aquela mulher que não tinha uma perspectiva, não tinha como apalpar aquilo que ela esperava, que era Samuel. E aqui nós vamos ver, para nós entendermos essa história rica em ensinamento para nós precisamos entender que aqui o Pai, ele cuida de nós em todo momento, em todos os detalhes. E muitas das vezes Deus está aperfeiçoando você para algo grande. E aqui nós vamos ver que existia Ana, Penina e Eucana, que era o seu marido. E todas as vezes que eles subiam ao templo, todas as vezes que eles iam ao templo, existia ali no caminho, existia ali na caminhada, no processo de Ana, Penina. Uma mulher que ali vinha para cima dela de uma forma totalmente diferente para atacá-la, para deixar ela sem noção do que estava fazendo. Mas aqui eu quero já dizer para você, sempre vai existir uma Penina, sempre vai existir alguém para tentar tirar você do foco. Porque se nós for ver, Eucana, Penina e Ana, eles subiam para Siló, eles subiam para realizar ali um sacrifício a Deus. Oh, glórias! E aqui nós vamos ver que muitas das vezes parece que não, mas no tempo difícil,
no tempo difícil, Deus no tempo difícil, não impede Deus de fazer o milagre. Não impede Deus de atuar os seus milagres, as suas promessas, porque no tempo difícil parece que não, mas Deus está cuidando. E aqui nós vamos ver que Ana, ela subia e toda vez que ela subia, a Bíblia vai dizer, ele tinha, no versículo 2, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos o homem subia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. Se nós for entender, Eli, Hofni e Finéias, ali eram homens que estavam ali para receber o sacrifício, para receber o culto que Eucana entregava a Deus. Mas eu já quero aqui mostrar para você que toda vez que aquela mulher, toda vez que Ana subia, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar que Penina sempre vinha e confrontava Ana. Sempre estava ali para dizer para ela que ela não ia conseguir. E aqui a Bíblia diz assim, ó, mas a sua rival, versículo 6, mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado a estéril. E aqui nós vamos enxergar que muitas das vezes nós não vamos entender, mas para o homem é uma estéril, para o homem não vai dar fruto, para o homem não vai sair do lugar, mas para Deus é algo que vai dar fruto. Para Deus é um projeto que não é falido, para Deus é um projeto que vai criar estrutura, é um projeto que está começando a ser gerado. Mas como assim, em meio ao sofrimento? Existe um propósito, existe uma trajetória, e é no meio do caminho que Deus te aperfeiçoa, é na sua fraqueza que Deus começa a moldar a sua perfeição. O Pai não perdeu o controle da situação, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Portanto que nós vamos ver que Eucana sempre dava uma porção dobrada para Ana, porque Deus, por mais que parece que não, por mais que esteja triste, por mais que esteja complicado, Deus, Ele está cuidando. E no versículo 6 nós vamos ver que Penina sempre vinha para cima de Ana. Mas só que a Penina olhava para Ana como uma estéril. Mas só que Deus olhava como um projeto. Deus olhava como um projeto, como algo que lá na frente iria não só gerar um homem valoroso, Samuel, mas iria gerar o último juiz. Aquele que ungiu os reis de Israel, aquele que ungiu Saul, aquele que ungiu Davi, aquele que venceu várias guerras através do Pai, aquele que tinha intimidade com Deus, aquele que tinha intimidade com o Pai, aquele que tinha intimidade com o Eterno, aquele que tinha intimidade, que decidia o que iria acontecer e o que não iria acontecer através de Deus. Antes de qualquer guerra, antes de acontecer alguma coisa, Samuel estava à frente. E muitas das vezes você não está entendendo, mas em meio a esse sofrimento, em meio a esta dor, Deus está gerando um projeto, Deus está gerando algo magnífico, algo grande que você não entende, mas está sendo gerado. E eu consigo enxergar aqui Penina indo para cima de Ana, Penina indo para cima dela de uma forma totalmente diferenciada, que no versículo 7 nós vamos ver assim, ó, isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Eles estão indo prestar um culto. Naquela época eles entregavam o sacrifício ao sacerdote. O sacerdote voltava um pedaço, voltava uma parte daquele sacrifício e colocava para a família ali prestar um culto. Nós vamos ver que aqui Ana, ela não está comendo, ela não está participando daquilo que era melhor. Mas por quê? Porque toda vez que ela subia, Penina vinha atacá-la.
Muitas das vezes você não vai entender, mas vão rir dos seus sonhos. Porque Ana está subindo, mas subindo toda vez sonhando, acreditando que pode acontecer o sobrenatural, acreditando que pode acontecer algo da parte de Deus, porque portanto que nós vamos ver lá na frente. Porque Ana, ela não desiste, ela sobe toda em ano em ano. Em ano, Ana está lá em cima falando com o Senhor, pedindo para Deus aquilo que parece impossível. E vão rir de Ana, vão rir dos seus sonhos, vão rir dos seus projetos, mas Deus, ele está dizendo, sabe o quê? Ei, eu estou gerando, eu estou no controle, eu não perdi o controle da situação. Muitos podem dizer que não vai dar certo, muitos podem dizer que não vai ser concretizado, muitos podem dizer que não vai sair do papel, mas o Pai está cuidando. Ei, continua indo para a casa do Pai, continua indo para a levar o sacrifício, porque o Pai, ele está recebendo, ele está olhando e dizendo, ei, é projeto, e o projeto de Deus, ele não falha. Oh, aleluias! O projeto de Deus, ele não é falido. O projeto de Deus, ele está sendo estruturado. E nós vamos ver que lá na frente, nós vamos ver no versículo 8. Então seu marido Eucana perguntou-lhe a Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Aqui é meio, até delicado de se falar, porque nós estamos vendo um homem que sobe para fazer um sacrifício, Eucana. Um homem que leva um sacrifício a Deus. Um homem que sabe que Deus pode fazer todos os milagres, agora está olhando para a sua mulher. Aquela que está subindo e esperando o milagre. Aquela que está crendo que pode acontecer um milagre. Agora Eucana vai dizer para Ana, não sou eu melhor que 10 filhos? Muitas das vezes nós não vamos entender, mas às vezes as palavras, sem a pessoa querer, ela acaba falando e matando aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que nós estamos esperando. Muitas das vezes vem uma pessoa e fala uma palavra para tentar te confortar e acaba falando o que Eucana falou. Eucana ali, sem maldade, ele pega e fala para Ana, Ana, por que choras? Ele ama muito Ana, ele não quer que ela fique triste e acaba falando, não sou eu melhor que 10 filhos? Ei, eu quero dizer para você que a palavra contrária pode vir, a palavra para tentar fazer você parar pode vir, mas Deus está dizendo para você, continua caminhando, porque eu estou no controle gerando um dos últimos juízes, Samuel. Ei, a promessa é maior do que você imagina. A promessa é maior do que você espera. Quando nós colocamos aos pés do Senhor, o sobrenatural acontece. E as perguntas vão vir, as palavras vão vir, mas Deus está no controle. Aqui nós vamos ver no versículo 12, para dar uma alavancada aqui. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Ana, ela sobe toda vez para o altar. Ana, ela sempre chega lá em cima e olha aquilo e Penina ali falando com ela, mas você não tem, eu tenho e não vai gerar, você é estéril. E mas a Bíblia vai dizer lá atrás que quem fechou a madre foi Deus. Então quem pode abrir a porta é Deus. E muitas das vezes está fechada por causa de um processo. Porque se nós for entender aqui a palavra, nós vamos ver que se não tivesse esse processo, Deus não iria levantar a promessa que era Samuel. Porque não ia dar tempo de Ana oferecer Samuel a Eli, a casa do Senhor para servir. A casa do Senhor para estar ali como um profeta, como um sacerdote. Não teria como, porque não ia dar tempo, ia ser só mais um Samuel. Mas Deus tem um projeto maior e você pode começar a esperar, pode colocar no papel e ao mesmo tempo já tira, porque o Pai está gerando algo sobrenatural neste mundo espiritual que agora se move, que agora começa a acontecer. E aqui nós vamos ver que no versículo 12, Ana, ela subindo, ela chega ao altar. Ela chega lá e ali começa, e o homem, a mulher não podia chegar na frente do altar, mas só que Ana quebra agora um protocolo e ela vai na frente e ali se prostra ao altar. Se prostra aos pés
do altar e começa a falar com as bocas se mexendo. Portanto, que nós vamos ver aqui no versículo 12. Quando ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Agora nós vamos ver o sacerdote, o homem que deveria receber a oferta, e falar para ela: vai acontecer agora. Ele está chamando ela de louca. Ana pega e fala assim: mas meu Senhor, não me julgues como uma louca, porque eu só estou colocando no altar. Ei, coloca no altar do Senhor, porque Deus, ele vai fazer acontecer um milagre que você tanto espera. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você espera no Senhor, mas Deus está gerando. Ei, você não está entendendo a sua caminhada, o porquê desta dor, o porquê deste sofrimento, mas o Pai está falando, sabe o quê? Ei, eu estou gerando algo grande, eu estou gerando, eu estou abrindo a madre, eu estou abrindo a porta que muitos olham e pensam que está fechada. Hoje ela irá se abrir, hoje ela irá se concretizar e irá acontecer milagre. E nós vamos ver que Ana, quebrantada, com dor, com muita dificuldade, ela se joga ao altar. Porque ela se joga ao altar e ali Deus começa a restaurar. Ali Deus começa a fazer algo sobrenatural. Ali Deus começa a fazer algo totalmente diferenciado. Oh, aleluias! E nós vamos ver que Ana, ela pega e se entrega, ela se joga ao altar. No versículo 14 vai dizer, ele disse: até quando ficarás embriagadas, deixe de beber vinho. Ali nós vamos ver ele confrontando aquela mulher. E muitas das vezes você vai chegar aos pés do altar, você vai levar o seu sacrifício, vão dizer: até quando você vai continuar acreditando que pode acontecer? Ei, o Pai hoje ele me trouxe aqui para dizer para você: ei, continua acreditando, porque a última palavra, ela não vem do homem, a última palavra, ela vem do Mestre. E muitas das vezes nós não conseguimos entender o que o Pai está fazendo, o que o Pai está planejando, o que o Pai está arquitetando, porque maior é o que está em nós, maior é o que Deus tem para nós, maior é o que está em nós, maior é o Pai. Não somos nós, mas é Ele, é tudo para Ele, porque para Ele é todas as coisas, a honra é dEle, e o Pai vai fazer. E eu quero dizer para você que o projeto está a caminho, o projeto está a caminho, e Samuel está a caminho. Agora nós vamos ver que Ana, depois dela se jogar ao altar, depois dela se começar a orar e entenderem que ela não está muito boa, ela vai dizer assim: não me julgues como uma louca. Eu só estou me derramando no altar. Eu só estou colocando no altar as minhas petições. Ana não desistiu. Veio Penina, veio Elcana, veio Eli, mas só que Ana não desistiu. Ana continuou orando. Portanto que a Bíblia vai dizer que ela volta e ali ela se alimenta e vai para casa e tem intimidade com o seu marido, e ali começa a gerar Samuel, ali começa a promessa a nascer. Ei, o Pai está enviando a promessa está sendo gerada, e quando você menos esperar, coloca no altar, porque a promessa ela vai nascer, a promessa ela está crescendo. Você não está entendendo, mas a promessa, o propósito do Pai é maior. E aqui nós vamos ver que agora a Penina vai ter que olhar para Ana. Imagine o ano. Ana descia, subia, e durante o ano nós vamos ver que Penina estava ali. Você não tem, você é estéril, você não vai gerar, você é um projeto falido. Agora imagina, naquele ano eles descem, então na sua casa ela tem intimidade. No outro dia, imagina a Ana olhando para a Penina e falando assim: eu estou passando mal, estou com ânsia de vômito. Eita! Agora a Ana vai ter que ver o projeto nascer. Agora a Ana vai ter que ver o projeto crescer. Imagina a Ana agora dizendo, a barriguinha dela crescendo, dizendo assim: eu estou grávida. E Penina tem que olhar e falar assim: eita glória! É projeto.
Quando o Pai, ele tem uma promessa, quando o Pai, ele tem um projeto, ei, continua crendo, continua subindo no altar, continua se derramando aos pés do Senhor, porque o projeto vai acontecer, porque a promessa não vem do homem, a promessa não vem do mundo, a promessa ela vem de Deus. Ei, o Pai está visitando a sua casa, o Pai está visitando a sua família e continua crendo, porque a promessa ainda está de pé. O projeto está a caminho. No versículo 19 nós vamos ver: depois disso levantou-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ei, o Pai agora neste momento está se lembrando de você. A promessa está de pé. A promessa está a caminho. Ei, pode vir Penina, pode vir Eucana, pode vir Eli, pode vir quem quiser. Quando o Pai faz a promessa, ele se responsabiliza e sustenta. Penina vinha atacar de propósito. Eucana vem querendo confortar e muitas das vezes falou uma palavra que não sou eu melhor. Ei, a promessa está de pé. A promessa vai se concretizar. Eli olha para ela e fala: mas por que está embriagada? Mas o Pai, ele está no controle. O Pai está cuidando no meio do caminho. O Pai está cuidando do seu projeto. O Pai está dando estrutura. O Pai está te fortalecendo. E é no meio do caminho que o processo ele começa a se aperfeiçoar. É no meio do caminho que Deus começa a revelar aquilo que Ele tem para você. Ei, o Pai vai te levantar mais para algo sobrenatural. Ei, Ana não ia gerar qualquer um. Ana ia gerar Samuel. Aquele que pôs uma pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, aquele que venceu várias guerras através, por intermédio de Deus. O Pai, ele está gerando algo novo na sua vida. O Pai está gerando a promessa. O Pai está gerando e o sobrenatural vai acontecer. Ei, continua fazendo o possível. Continua caminhando. Continua subindo. Ah, tá difícil, eu não aguento mais. Mas o Pai está dizendo: continua caminhando. Meu irmão, Deus abençoe. A promessa, o projeto de Deus está a caminho. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Não para. Deus está no controle.